O que acontece por aqui? Teio Laranjeira, boa tarde, obrigado por ter aceito o convite. Teio, quando é que nasceu concretamente o Centro Cultural de Amarante? Para ser exato, em 3 de dezembro de 1981, por obra da Maria Amélia Laranjeira, que era a minha mãe, que foi uma pessoa sempre ligada à cultura e que tinha um gosto especial pelo desenvolvimento cultural e tinha um sonho também, que era o desenvolvimento cultural em Amarante. Criou com um grupo de amigos o Centro Cultural de Amarante, que é uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, e que isso ainda foi criado por ela e portanto, nasceu com grandes dificuldades. Começou exatamente nas instalações da Câmara Municipal de Amarante, depois passou para o Ribeirinho, o edifício do Ribeirinho, depois passou para a Junta de Freguesia de São Gonçalo, onde são agora as instalações da Junta de Freguesia de São Gonçalo. Portanto, e era um ensino particular, foi sempre particular, sem ser oficial, em que a música e a dança eram as duas grandes finalidades e sobretudo as atividades culturais, que aí é que o Centro Cultural foi realmente enorme naquilo que fez pelo Amarante em termos culturais, que podemos de imediato, ou se quiseres mais tarde, falarmos sobre exatamente aquilo que aconteceu no Centro Cultural na gestão da Maria Amélia Laranjeira. Maria Amélia Laranjeira, a sua mãe, foi uma visionária para aquele tempo. Sim, exatamente. Penso que a vida dela, para além do Centro Cultural, foi sempre uma pessoa à frente nos tempos, como pessoa, por feitio. Adorava fazer qualquer coisa para a sociedade. Eu via os olhos dela a brilhar quando fazia algum evento, alguma atividade que pudesse, de algum modo, beneficiar a cidade de Amarante, e na altura a Vila de Amarante. E, portanto, o Centro Cultural foi crescendo e foi dimensionado exatamente pela visão dela do que poderia eventualmente, e por Amarante também ser uma terra de cultura. Ela viu sempre que Amarante podia realmente criar, tinha condições para ser criado aqui um centro cultural que dignificasse a vila na altura e portanto, ela pensou sempre longe, muito longe, inclusive a grande ambição dela era a oficialização do ensino que ela iniciou e que, portanto, e que acabou por ser criado, não por ela, mas acabou por ser criado, mas ela já tinha essa visão larga de que realmente seria uma mais-valia para Amarante a possibilidade dos nossos jovens e crianças e mesmo na formação integral desses jovens e crianças, que era extraordinariamente importante a música e a dança, e ela criou. Mas o Centro Cultural com ela não era só exclusivamente a música e a dança, era as atividades culturais que ela foi realizando ao longo do tempo que teve, que nesta altura, apesar de imensas atividades que nós fazemos por ano em termos culturais nas nossas novas instalações, não estão nem de perto nem de longe se equipar aquilo que Maria Amélia Laranjeira e o Centro Cultural de Amarante, e o nome dela é indissociável do Centro Cultural de Amarante, e portanto ela não nem de perto nem de longe queria dizer que se compara o que nós fazemos agora em termos culturais do que Maria Amélia Laranjeira fez e o Centro Cultural de Amarante fez. Nessa altura, está aí, com que olhos é que olhava para o Centro Cultural? Com mais alguma distância? Muita distância. Eu era profissional de futebol, nem me apercebia. Eu vinha cá a Amarante às segundas-feiras, só à segunda-feira, que era o meu dia livre. Vinha normalmente almoçar com os meus pais e com os meus sogros também, jantar. E estou a ver o brilho nos olhos dela sempre que tinha oportunidade de falar no Centro Cultural e contava-me, eu estava a par do que se passava no Centro Cultural nesses pequenos momentos e portanto não tive, mas via a paixão com que ela falava, sobretudo dos meninos de olhos dela, que era o rancho folclórico, que lhe criava muitas dores de cabeça, mas que ela nunca deixou de apoiar e desenvolver, e o Centro Cultural era tudo para ela, vivia exclusivamente para o Centro Cultural. Claro que tinha a família, como é evidente, mas fora isso era o Centro Cultural a grande distração dela e a ocupação dela. Tá aí, e nessa altura as condições eram mínimas para fazer um trabalho aceitável. Mínimas é boa vontade, não é? Porque as condições eram realmente péssimas, quer em termos para a música e para a dança, não tinham condições nenhumas. Começou na Câmara num pequeno espaço, e servia só praticamente de secretaria para desenvolver atividades culturais. Depois passou para o Ribeirinho e já havia um espaço onde criou o balé clássico e fez um protocolo. E lembro que o Centro Cultural está protocolado com a Academy Royal of Dance de Londres desde essa altura, portanto há cerca de 30 anos.
e era aí que se desenvolvia a dança, em condições precárias, de tal forma que os exames finais que tinham de ser feitos noutras escolas, porque não reuníamos as condições, o Centro Cultural nessa altura não reunia as condições para poder fazer exames de respectivos graus de ensino da Royal. Na música era igual e, portanto, as condições eram péssimas. Depois melhorou um bocadinho, por mão de Dr. Francisco Assis, naquele espaço em que ele esteve na Câmara, em que realmente também acreditou que o Centro Cultural de Amarante pudesse realmente vir a explodir, e percebeu as ideias da minha mãe, da Maria Amália Langeira, e cedeu as instalações da Junta de Freguesia. Já melhoraram, já havia um espaço já para a dança, com condições mínimas, aí sim mínimas, mas ainda longe de ser aquilo que poderia eventualmente vir a ser o centro e que é hoje o centro. O empenho das direções revelou-se fundamental para que não falhasse nada nessa altura. Sim, sobretudo, sim, era fundamental, quer dizer, não havia receita, agora tenho conhecimento disso, não havia receita, temos as atas, inclusive estamos a pensar em lançar um livro sobre a vida do Centro Cultural. Nos 35 anos nós iremos lançar um livro em que já está preparado e que, nesta pesquisa que foi feita para o livro, se vê claramente que o Centro Cultural de Amarante vivia às custas e às expensas quase exclusivas de um pequeno subsídio da Câmara, na altura, e depois quase às expensas da Maria Amália Laranjeira. Era ela que financiava, pagava aos professores, por aí fora. Não vale a pena estar aqui a dizer, mas é só para ver o esforço em termos. Não se bastava a si próprio, o que não acontece hoje, basta-se a si próprio o Centro Cultural em termos económicos, que é importante, mas nessa altura não, e depois era só a boa vontade. Também, e queria realçar de algumas e não queria referir se calhar nenhuma, mas tenho que referir uma das empresas que apoiavam o Centro Cultural de Amarante. Falo de Manuel Antônio da Motte, que a minha mãe tinha o privilégio de ser amiga, e portanto ele percebia perfeitamente a necessidade do Centro Cultural e a importância do Centro Cultural, e sempre que tinha necessidade recorria. Eu lembro-me dela dizer: vou mais uma vez bater ao Semota para ver se ele me ajuda, porque eu estou aflida para pagar o vencimento aos professores. E sempre que batia à porta era reconhecido isso. Vai ser frisado. Tenho cartas, tenho inclusivamente documentos que provam exatamente isso. Portanto, o Centro Cultural também deve alguma coisa à família Mota, não é? Hoje, passados estes anos todos, sente que o trabalho que foi feito anteriormente, com as poucas condições, era dantesco? Era. Não tem comparação nenhuma do que hoje está tudo organizado. Primeiro corria tudo à volta de uma, duas pessoas que andavam à volta. Era a Maria Amália Laranjeira e uma secretária que tinha, uma senhora e depois passou a ser quem eu tenho agora também, a Gorete, que realmente dava ser e punha em campo tudo aquilo que era idealizado. Era difícil, era muito difícil. E depois também, certamente a Câmara também tinha interesse que o centro desenvolvesse algumas atividades, e certamente apoiava também essas mesmas atividades em termos logísticos, mas em termos de organização, o centro era realmente dantesco. Parece-me impossível como foram realizados alguns eventos nessa altura, quando as condições eram realmente mínimas. Tem a noção de quantos eventos foram feitos? Foram feitos muitos, mas alguns relevantes. Antes eventos, relembro-me de uma leitura horizontal que vi agora ao esboço livro que nós temos, a homenagem a Teixeira de Pascoais, as conversas em Amarante, por exemplo, em que estiveram presentes o Dr. Mário Soares, Mega Ferreira, Adriano Moreira, em que estiveram, portanto, conferências importantíssimas e com temas em que o tema principal era exatamente a arte de ser português, que é um livro de Teixeira Pascoais. Lembro-me da organização, por exemplo, do primeiro festival de arranjos folclóricos internacional. O primeiro festival internacional foi organizado pelo Centro Cultural e depois também deu continuidade, não foi só um, foram vários. A minha mãe estava muito ligada ao folclore. Lembro-me da ligação que tinha com Pedro Homem de Melo, e há documentos e cartas. E mesmo o próprio rancho, eu não queria fugir para aí das atividades que fizeram, mas na colaboração, por exemplo, nas marchas populares, que a organização começou e a ideia foi lançada pelo Centro Cultural de Amarante, nas marchas luminosas também a participação contínua do Centro Cultural de Amarante, e inclusivamente também a participação efetiva do Centro Cultural.
E outros eventos que poderia enumerar, e assim, agora assim de repente não me lembro, mas foram inúmeros. Só para fazer uma ideia, nós este ano fizemos perto de 100 eventos ali no Centro Cultural de Amarante, e não se comparam nem de perto nem de longe do número e da qualidade, que se calhar, dos eventos que eram feitos naquela altura. Não? A manutenção do centro, aliás, a manutenção do rancho folclórico revelou-se impossível. Porquê? Sim. Exatamente. Porque o rancho folclórico funcionava por carolice. Portanto, os membros do rancho folclórico, que eram dezenas deles, eram oriundos de várias freguesias, desde São Simão, Carvalho do Rei, com as violas, e já Amarantina, a Vila Amarantina já fazia parte do rancho folclórico do Centro Cultural de Amarante. E esses elementos eram de várias regiões de Amarante. Portanto, para haver ensaios, e lembram que os ensaios chegaram a ser na eira da Quinta da Chantoada, que era a casa da minha mãe, em que a minha mãe cozinhava para aquela gente toda, e era ajudada também, porque cozinhavam ali tudo. Portanto, era uma família. Mas sei que chegaram a ir à França, chegaram a ir ao Algarve, chegaram a ir à Bélgica, por aí fora. De qualquer forma, era um esforço enorme, e depois era preciso levar as pessoas a casa, e era preciso pagar os táxis, e etc, dar de comer aquela gente toda, e portanto não era fácil. E depois a manutenção de roupas, fazer roupas. As roupas foi uma pesquisa, e já que estamos a falar do rancho folclórico, tem que ser isso. É um espólio que eu deixo aberto a quem quiser ver e recolher os dados que existem no Centro Cultural sobre uma pesquisa que foi feita sobre os trajes do rancho, desde o traje de noiva até ao trabalhador de campo, em que está descrito ao pormenor, é feito com esta fazenda, desta forma, com este feitio, com este material. Há uma descrição pormenorizada e deixada, uma pesquisa de 2 anos, que realmente dizia Pedro Almeida Melo, numa carta que escreveu à minha mãe, que realmente foi uma pesquisa perfeita e que reflete exatamente a região, ao contrário da maior parte dos ranchos que misturam o Minho com outras regiões, e nós não é nossa, exclusiva aqui. Os trajes são nossos, cada Amarante, uma pesquisa. Inclusive as músicas, lembro-me de músicas, algumas delas até que os versos são feitos pelo Cepado Coutinho, que também temos documentação sobre isso. A própria música foram às freguesias procurar e ouvir cantar as pessoas e gravar e depois reproduzir essa chula amarantina, etc. Eu tenho isso ainda felizmente gravado, que agora já em CD, na altura era em cassete, era em coisas, mas consegui passar para CDs. É excelente, tenho lá isso. Deixo a quem, inclusivamente já me vieram pedir de França, quiseram criar um rancho em França, os imigrantes, eu cedi alguma documentação para o que eles quisessem para a criação desse rancho, mas também deixo cá para os ranchos de Amarante, se quiserem realmente beber ao Centro Cultural de Amarante e tirar algumas ideias genuínas e reais do que era Amarante nessa altura. Eu tenho isto, disponibilizo, porque é a nossa obrigação, e o desenvolvimento cultural, o centro está para isso, para abrir as portas e não para fechar-se. Taylor Laranjeira, alguma vez lhe passou pela cabeça voltar outra vez aos velhos tempos do rancho folclórico do Centro Cultural? Passou, e lanço o desafio a quem tiver. Eu não tenho ninguém que faça ensaios, que saiba disso, mas se houver em Amarante alguém que realmente esteja disponível a aliar-se ao Centro Cultural de Amarante e criar um rancho do folclórico de Amarante, ou do Centro Cultural de Amarante, eu estarei aberto a isso. É evidente que depois teremos algumas barreiras a ultrapassar, mas eu queria alguém que pegasse nisso. Se houver alguém que esteja por dentro e que esteja interessado em aproveitar tudo aquilo que existe no centro, eu estou em posição de poder oferecer exatamente tudo aquilo que nós temos e que eu gostaria de ver reativado. Agora, nesta altura, com a dimensão que o Centro Cultural tem, é impossível virar-nos para outra área que não seja as áreas em que estamos envolvidos. E o rancho folclórico seria um peso enorme e terá que ter uma comissão própria que seja responsável pelo rancho. Não pode ser a organização atual que eu tenho no centro arrancar. Seria uma utopia arrancar com um rancho folclórico. Mas é certamente uma maioria para Amarante se aparecesse alguém que quisesse realmente criar uma comissão e viesse ajudar o centro nisso, que seria ajudado pelo centro grandemente. E há possibilidades até de conseguirmos subsídios e patrocínios para que isso venha a acontecer. Aqui fica então o desafio. Como analisa o trabalho da sua mãe, Maria Amélia Laranjeira, ao longo dos anos que esteve à frente do Centro Cultural? Olha, parece-me possível como foi possível fazer tanta coisa.
Eu perco muito tempo também lá no Centro Cultural e às vezes interrogo-me a mim mesmo como é que foi possível. Portanto, como disseste, foi um trabalho dantesco, em que, na verdade, só um empenho e uma paixão enorme era possível fazer aquilo. E só uma pessoa, e desculpa-me porque estou a falar da minha mãe, uma pessoa com as capacidades dela e com a paixão dela e com a persistência dela, é que realmente conseguiam fazer o que fez. E, portanto, eu defino amor e paixão por aquilo que fez e que gostava, que era realmente a cultura e o Centro Cultural da Amarante. Não? Sentiu-se na obrigação de continuar este projeto? Eu na obrigação não, até porque eu estava fora, era profissional de futebol, não estava cá, e depois a minha mãe morreu em 96 e eu já cá estava. Aí há na verdade e tenho que render homenagem à senhora engenheira Maria José Pérez, que realmente foi ela que me convidou para a direção e que disse: não vamos deixar morrer o Centro Cultural. Eu também já andava a procurar e criar, e ela veio ao encontro do que eu pensava, era não deixar, porque houve ali um hiato aí de meses, se calhar um ano e tal, e felizmente que apareceu a engenheira Maria José a pegar, e bem, no Centro Cultural da Amarante, e eu fazia parte da direção, na altura era um vogal, e ela pegou bem e conseguiu reativar, por assim dizer, o Centro Cultural da Amarante, e deve-se isso a ela, não deixar cair o que a minha mãe criou. E devemos, nós amarentinos, e eu como amarentino também lhe devo isso. Ela já não está cá em Amarante, mas foi importante, para o Centro Cultural da Amarante foi importante, se calhar para Amarante também, mas para o Centro Cultural foi muito importante. E depois, por isto ou por aquilo, teve que deixar, saiu da Amarante, e eu assumi a presidência do Centro Cultural da Amarante. Em que ano o TAI assumiu? Eu penso que em 2004, 2005, talvez por aí, assim, ao certo não sei, mas foi sim, há 10 anos, 10, 11 anos, que eu assumi a direção do Centro Cultural da Amarante. Tive sorte de também ter uma equipa boa, também, com perspectivas, e queria salientar algumas pessoas, mas não vou salientar, mas tive realmente pessoas, não vou salientar porque posso deixar algumas de fora e não é bom, porque foram todas importantes, mas tive realmente uma direção que estava virada para a cultura, percebeu perfeitamente aquilo que o Centro Cultural podia ser para a cidade de Amarante e, portanto, trabalhamos em comum, direções excelentes, e que traçamos linhas orientadoras, foram bem definidas. O nosso grande objetivo era a criação e oficialização da Escola de Dança e de Música. Caminhámos para isso, sabíamos que era necessário adquirir um espaço físico com as condições para que pudesse ser formado um conservatório de música e de dança, e, portanto, trabalhámos nesse sentido. E eu pergunto-lhe, Taí, nessa altura, quais foram as principais dificuldades que encontrou? As dificuldades que encontramos é a seguinte: era realmente, primeiro, perceber e acreditar que nós éramos capazes, o Centro Cultural de Amarante, de criar um conservatório, uma responsabilidade enorme. Foi através da Câmara, foi em conversa e numa reunião com o Dr. Armindo Abreu, expus exatamente o que é que o Centro Cultural pretendia fazer e o que era necessário para que isso viesse a acontecer. Portanto, era necessário criar as condições físicas para poder chegar à ADREN ou ao Ministério da Educação e dizer exatamente: nós vamos criar as condições físicas, mas eles queriam a prova de que nós iríamos criar as condições físicas. Foi preciso primeiro a Câmara de Amarante acreditar e dizer: vamos a recuperar a cadeia para esse fim, e se a DREN aceitar, é entregue. E foi assim. Portanto, houve aqui e penso que aí eu tive algum mérito nisso, em que eu, direção de centro, como é evidente, neste acordo e neste acreditar de um lado e do outro, por um lado a Amarante, a Câmara Municipal de Amarante, por outro lado o Ministério da Educação, em que lembro perfeitamente que o Dr. Armindo Abreu me ligar e dizer: já foi proposto em reunião de Câmara e foi aceito e vamos levar à Assembleia. A Assembleia depois ficou decidida em Assembleia, recebi uma carta depois a dizer: se o Ministério da Educação criar o ensino oficial de música e dança,
nós queremos as condições físicas para tal aconteça. E eu com essa carta liguei ao Ministério e digo, eu tenho aqui isto. E diz, pronto, se criarem as condições físicas, nós oficializamos. E foi a partir daí que foi feito o projeto. O projeto da responsabilidade do Centro Cultural, foi feito o projeto e o projeto base foi levado ao Ministério da Educação. No Ministério da Educação aceitou. Se forem criadas estas condições deste projeto base, nós oficializamos. E eu trouxe esse documento para a Câmara e disse, olha, se forem criadas, lá aceitam. E pronto. Nasceu assim e foi iniciada a obra. Fez o acompanhamento da obra ao longo de quanto tempo? Sempre. A obra demorou desde que nós metemos o projeto base até foi em 2008, eu penso que isto começou em 2003, portanto foi 5 anos, não de obra assim, em si, mas de todo este processo, o projeto base, depois a DREN também rejeitou o projeto base, porque havia condições essenciais para que, por exemplo, a sala de dança tinha que ter 100 metros quadrados, no mínimo, e na altura não tinha, tinha que ser reformulado, e depois as escadas também tinham que ser. Portanto, houve algumas coisas no projeto base. Isto demora algum tempo. Depois foi uma candidatura da Câmara ao Fundo Comunitário, também demora algum tempo. Entretanto, recomeçou-se a obra. A obra demorou cerca de 2 anos, não demorou mais, e eu acompanhei a obra sempre. E posso dizer que a derrapagem foi zero. Numa obra pública é realmente importante. Não foi pelo meu acompanhamento, foi realmente pelo trabalho também da Câmara, que acompanhou, pelo rigor do investimento. A derrapagem foi zero. Isto é aquela obra que nós vemos que é excelente relativamente aos seus objetivos e excelente até à imagem que tem, que realmente é uma obra... Uma arquitetura fabulosa. Fabulosa. Lembra-se, Tei Laranjeira, lembra-se certamente da inauguração? Sim, a inauguração foi em 8 de agosto, penso eu, 8 de agosto de 2008, ou 9 de agosto de 2008, tenho aqui algumas dúvidas, sei que foi em agosto. E, portanto, lembra-me que eu ainda não tinha metido as turmas para a oficialização, para começar com as aulas, que as aulas começavam em setembro, e a candidatura ao Ministério da Educação era até 28 de fevereiro. E eu não sabia se as obras estavam acabadas a tempo de começar as aulas. E lembro-me de vir cá a doutora Margarida, e pus esse problema à doutora Arminda Abreu, e veio cá a doutora Margarida Moreira, na altura, a diretora regional, e ele pôs-me com ela. Numa sala de reuniões do centro, e eu expliquei-lhe, as aulas vão começar agora em setembro, estamos em agosto, isto vai ficar parado 1 ano. E ela não, ela disse claramente, se arranjar alunos, eu vou aceitar, porque isto não pode estar para 1 ano. E foi assim, quer dizer, houve aqui também, claro, a força do Dr. Arminda Abreu, quando a Dra. Margarida Moreira veio falar comigo, eu já vinha preparada pelo Dr. Arminda Abreu para realmente que era uma pena uma obra daquelas ficar parada durante 1 ano, ou quase parada. E claro que era. Esse contrato de comodato com a Câmara Municipal é por quanto tempo? Meio século? O contrato comodato, não tem limite. Não tem limite. Pode ser sine die. Porquê? Porque houve cuidado do Dr. Arminda Abreu e também do Centro Cultural negociarem, e o que é lógico, enquanto os objetivos para que foi criado, se estiverem a realizar-se, o regime de comodato está em vigor. Portanto, é para sempre. Se acabar os objetivos para que foi feito aquilo, é evidente que o Centro Cultural terá que entregar. O que me parece a mim ser o mais correto, não é? Aquilo foi feito para com um determinado fim, e se o fim acabar, acaba o regime de comodato. Não é? Se não acabar, continua. Portanto, posso dizer se é sine die enquanto estiver em vigor a oficialização da escola e os objetivos da música e da dança funcionarem lá, não é? O edifício correspondia inteiramente às suas melhores expectativas, Tei? Correspondia claramente. Aliás, houve várias hipóteses de reconstrução, inclusivamente onde nasceu Teixeira de Pascoais, era possível ir para lá. Havia também, onde é agora o parque, por baixo da Caixa de Depósitos, havia ali uma casa que podia ser reconstruída ali. A casa em frente, que era onde vivia até o seu professor Vieira. Havia outras hipóteses. Só que eu e a direção do Centro Cultural da Amarante achávamos que a localização ideal seria ali, até porque estávamos entre escolas,
Isto é, nós íamos vamos buscar os nossos alunos aonde? Ao agrupamento de escolas de Amarante, que fica a 100 metros. E evita transportes, etc. Temos a escola sede a outros 100 metros, que vamos buscar os alunos, é uma funcionária nossa que vai buscá-los e levá-los, trazê-los e levá-los. Portanto, só por aí é uma garantia absoluta que temos sempre clientes. Agora, a grande dificuldade do Centro Cultural e de nós chegarmos a regiões mais longe de Amarante, que nós gostaríamos de estar, por exemplo, em Vilamiã, gostaríamos de criar um polo em Vilamiã, e teremos que também é um dos objetivos do Centro, é criar um polo em Vilamiã, e caminhamos também para isso. No Marão, a escola de Marão, é dificuldade de transporte. Não é? Os miúdos acabam as aulas às 4h30, como é que vêm para o Centro Cultural ter aulas? É impossível, não é? Só o transporte acaba e as aulas no oficial têm que acabar às 6h30. Como é que é possível, não é? Ou é quase impossível, a não ser que os nossos professores se desloquem lá, mas aí têm que ser criadas as condições também lá, o que é também quase impossível. Portanto... Aquela localização era perfeita. Era perfeita. Estamos aqui com a escola secundária a 150 metros, portanto, o melhor sítio, e foi a grande vantagem. E aquilo não, foi crescendo exatamente também pela sua localização. Está no centro da cidade hoje, ali a região do Campo da Feira, é o centro de Amarante, praticamente. É um centro, por exemplo, pelo menos muito bem localizado. E entre escolas. Os alunos saem das escolas, vêm para lá, de lá vão para casa. E pronto, e nós levamos às contas da escola, vamos ao transporte. E reparou-se um edifício emblemático. Emblemático, é um edifício muito bonito, muito bonito. Vale a pena visitar porque foi mantida a traça do edifício e mantivemos inclusivamente as aulas, e as salas de aulas estão ainda com as grades das cadeias que nós procuramos manter isso. É na verdade uma recuperação excelente e está ali uma mais-valia também criada. Agora é um edifício de libertação. Sim, agora é ao contrário. De libertação e de formação. De formação, porque não vale a pena entrarmos por aí, mas as cadeias, se calhar, são centros de formação. E ali não, agora é um centro de formação e formação integral dos nossos jovens e a quantidade que nós lá temos já é para mim uma satisfação e o edifício está a ser deixou de ter aquele carisma de prisão e passou a ver. Eu ainda para mim é uma satisfação entrar no Centro Cultural e ver num canto um miúdo a tocar viola, no outro lado a tocar piano, no outro lado a tocar saxofone, portanto a ver os alunos a passar de dança, vestidos a rigor e tal. Portanto, há ali já uma escola. É uma escola de música e dança, claramente.